Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Biblioteca de Alice. O livro de hoje é esse aqui, A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. Como escolhas mais inteligentes podem antecipar a conquista de seus sonhos. Para quem conhece Gustavo Cerbasi, ele fala sobre vida financeira, ele fala sobre como se relacionar melhor com dinheiro, enfim. Ele tem vários livros publicados e ele fala bastante sobre esse tema, sob enfoques diferentes. Nesse livro aqui, o enfoque dele é falar sobre estilo de vida e padrão de vida, qualidade de vida. Então ele traz um pouco aí dessa questão da vida simples, de como enriquecer e da relação entre riqueza, pobreza, simplicidade. Ele fala um pouquinho sobre todos esses conceitos para a gente poder entender melhor a visão dele a respeito disso. E eu queria começar com uma frase que está logo no início, que ele fala assim: não é a nossa renda, mas sim o nosso consumo que determina se teremos ou não dificuldades financeiras, se somos ricos ou não. Ele quer reconstruir aí algumas visões a respeito da riqueza e da pobreza. Ele fala bastante no livro sobre as técnicas comumente usadas para falar sobre dinheiro, né? Sobre finanças. E as principais são economizar e investir. E aí nesse livro ele fala que ele acredita que essas técnicas não necessariamente vão funcionar, porque economizar normalmente está associado a cortes, e os cortes às vezes significam uma certa insatisfação por bastante tempo até que se consiga conquistar aquilo que deseja. E esses cortes e esse controle excessivo acabam fazendo com que as pessoas fiquem um pouco chateadas ali de estar olhando para essa questão financeira. E daí vem bastante dos preconceitos associados a isso. Tem uma frase nessa parte que ele fala exatamente assim: nada que corrói a sua felicidade será suportado por muito tempo. E é verdade, né? Na prática, a gente fica ali meio de saco cheio de ter que estar anotando nossos gastos, por exemplo. Isso para mim sempre foi sinônimo de controle e organização financeira. Até eu conversar com a Luciana Fion, do Domine Suas Finanças, e ela quebrar aí todos esses preconceitos que eu tinha a respeito da organização financeira. Eu vou deixar aqui embaixo o link para um post que a gente fez junto, quer dizer, eu fiz uma entrevista, né, questionando algumas coisas e ela respondeu. E eu acho que vale a pena para você entender que ela também compartilha dessa visão de que ficar ali com controle excessivo não é o que te ajuda a ter uma vida financeira saudável. Mas vamos ao Gustavo. O que o Gustavo fala mais? O Gustavo fala que a parte do investimento também não é assim uma coisa muito simples de se fazer. E aí isso acaba dificultando as pessoas de se organizarem financeiramente. Para você conseguir investir, na verdade, você precisa estar disposto a estudar, você tem que se dedicar. Não é uma coisa simplesmente vou jogar ali e vou ficar rico, sabe? E o que a gente tem visto é que muitas pessoas estão correndo atrás de investimentos como se fosse um atalho para a riqueza. E nesse livro ele fala bastante sobre isso não ser verdade necessariamente se você não estudar ali a fundo e ter metas mais claras do que você deseja. E aí vem a parte que eu acho mais interessante, que é quando ele conduz ali o leitor por todo o livro, falando um pouco sobre o que ele acredita que seja um caminho para você ter saúde financeira, né? E eu acho que é aí também que está a relação direta entre esse livro e o contexto da organização e da produtividade. Vê só alguns pilares que ele traz no livro. São 7. O primeiro é: não há futuro rico se seu presente for pobre. Ou seja, consuma qualidade de vida. Segundo, não tenha pressa de se aposentar. Até porque, né, minha gente, tá ficando cada vez mais difícil. Terceiro, cuide de sua saúde e de seu bem-estar para se manter produtivo por mais tempo. Planeje sua carreira. Quarto, para que ela se desenvolva de forma a se tornar cada vez mais prazerosa. Quinto, não poupe muito, mas invista bem. Menor quantidade e maior qualidade. Sexto, adote um novo padrão de educação com 3 níveis de evolução: para o trabalho, para empreender e para investir. E sétimo, prepare-se para empreender após deixar de ser empregado. Esse é o caminho, né? Uns pilares que ele vai explicando, obviamente,
no decorrer do livro o que eles significam, mas eu acho que o mais importante aqui para o nosso contexto é levar em conta alguns pilares ali que eu também concordo que sejam importantes para a gente ter uma vida mais organizada, né? Um estilo de vida organizado. Eu acho que esse olhar para a qualidade de vida, por exemplo, para você se preocupar com o equilíbrio e olhar para o que de fato é importante para você, isso é super importante. O aprendizado contínuo é super importante também. A gente está sempre voltado a aprender e se manter ativo, né? Fazendo coisas que a gente realmente acredita, coisas que são importantes pra gente, que a gente gosta, que te trazem satisfação. Tá tudo relacionado a você fazer melhores escolhas, escolhas mais conscientes e a você lidar melhor com a vida, definindo prioridades, né? E focando naquilo que realmente é importante, como eu sempre falo aqui o tempo todo. E aí tem uma frase que ilustra bem isso, que você vai perceber a relação direta entre o que eu sempre falo aqui e o que ele está dizendo nesse livro. Você precisa equilibrar a sua vida presente e encontrar alguma forma de prover suas necessidades no futuro. É aquele equilíbrio dos 3 tempos que eu falo sempre. Que tem um post, inclusive, no blog, que eu vou botar o link aqui embaixo na descrição para você ir lá ler um pouquinho também. O equilíbrio que é o mais importante. Viver o presente sim, mas olhar para o futuro para você conseguir ter qualidade de vida durante toda a vida, né? E aí tem uma outra parte que ele fala algumas coisas muito interessantes sobre planejamento, que eu quero trazer aqui, porque planejamento é um dos conceitos-chave quando a gente fala de organização de rotina e produtividade e objetivos e plano de ação, né? A gente está falando de planejamento o tempo inteiro. E aí tem uma frase que eu quero começar com ela. Faça planos com base no cenário que tem e nos desafios a serem superados. Observe o contexto, entenda a sua realidade. E só então faça planos, sabe? Não atropele as coisas. E complemento também com uma frase que ele mesmo coloca no livro, que é de Sêneca, que fala: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Sobre a importância do planejamento mesmo, né? Da gente conseguir definir melhor o que a gente deseja e onde a gente quer chegar. Mas mais interessante ainda é a perspectiva que ele traz do planejamento como algo mutável. Que isso eu acho que é super importante trazer aqui, porque é uma coisa que normalmente as pessoas não fazem. As pessoas olham para o planejamento como sendo uma coisa engessada, ultrapassada. Porque agora o mundo é ágil, então planejamento para quê? E aí metodologias e etc., tentando cortar ao máximo o planejamento da vida. Mas na verdade é talvez a interpretação do dinamismo que precisa ser trazido para o planejamento. E não a falta de planejamento, percebe? E aí tem um trecho que ele fala: planos não foram feitos para dar certo. E aí eu quero ler para você esse trecho, em que ele diz assim: se em 5 anos não houver nenhum imprevisto, é porque seu planejamento foi demasiadamente conservador e você evoluiu bem menos do que poderia. No fundo, ao longo de todo esse tempo, você poderia ter aprimorado seu plano e melhorado a previsão inicial. Se não fez isso, provavelmente seu conhecimento também não evoluiu, algo inconcebível nos dias de hoje. Planejamento não é fixo, planejamento é uma trilha, é um caminho que previamente foi utilizado por outras pessoas ou por você mesmo e que você pode a todo momento se refazer a pergunta e mudar os caminhos e as escolhas e tentar caminhos novos, por que não? E ajustar a rota para os caminhos que agora façam sentido, né? Por causa da situação que mudou ali na sua realidade. Acho interessante também quando ele fala um pouco sobre vitimismo e que ele diz assim: quem se faz de vítima acaba sendo vítima da própria acomodação. Quando a gente fica só reclamando, sabe assim? Ai, não, mas a minha vida é muito difícil, ai, mas é muito complicado, ai, mas eu não tenho tempo, aquelas desculpas clássicas. Não que você não possa estar passando por uma situação na sua vida em que de fato você tenha um contexto que te prejudique aí em direção ao que você deseja. Isso significa só que você tem mais degraus a subir. E por mais injusto que isso seja, você tem que continuar subindo os degraus. Se você não faz isso, você está se sabotando, na verdade. Depois ele fala bastante sobre a diferença entre padrão de vida e qualidade de vida. Se você não está conquistando o que quer, precisa rever seu estilo de vida. Perceba que às vezes a gente fica tão preocupado em manter um padrão e a gente pouco se pergunta se aquilo é o que a gente realmente quer.
Eu quero morar nesse bairro? Eu quero ter essas coisas que eu tenho? Isso é realmente importante para mim ou eu estou fazendo isso seguindo um script do que eu acredito ou que me fizeram acreditar de que era assim que era a vida, sabe? Que era para lá que eu tinha que ir, que eu tinha que ter um emprego, que tinha que ser desse jeito e que aí eu tinha que ter um filho e aí eu tinha que casar e aí eu tinha que conquistar a casa própria e ter aquilo, assim, esses planos todos, que são super ok, tá? Não tô aqui dizendo que eles não são para ser feitos ou que não são válidos, eles são super válidos, mas eles só são válidos se fazem parte do seu desejo interior, se aquilo de fato é importante para você. Fazer por fazer é melhor não fazer. Ele fala também sobre o processo de construção desse sonho, né? Que a gente costuma normalmente colocar como sendo uma coisa muito custosa e distante, como se a gente tivesse ali que sofrer, e que ser difícil e que passar por privações para alcançar aquilo. E que isso, na maioria das vezes, é o que sabota a gente, o que faz com que a gente, no final das contas, não alcance aquilo que a gente deseja. O que a gente precisa fazer é ir construindo esses sonhos a cada passo. E isso só vai ser possível se você começar a trazer esse sonho um pouco mais para perto e ver satisfação, alegria na construção mesmo desse sonho. Ele dá o exemplo dele lá de uma viagem, por exemplo. Ele gosta de viajar e aí ele começa a falar que a viagem em si, o estar lá naquele lugar que foi planejado, para ele é só o fim de uma coisa que, na verdade, foram os anos todos do planejamento é que foram também parte desse sonho, sabe? Que ele não sofreu aquele período todo para chegar na viagem, mas que ele foi construindo, ele foi pesquisando, compartilhando com a família. E aí, quando eles estão lá, né, a família toda junta ali visitando alguma coisa, eles estão resgatando aquilo que eles vivenciaram no período de planejamento. E aí eles só consolidam ali aquele aprendizado que foi feito durante todo o caminho. Quando você começa a ressignificar essas partes do processo de chegar ali e alcançar algum sonho, aí sim você começa a trazer o equilíbrio, entende? Para o dia a dia. E eu acho que pensar nisso é super importante. Ele fala também bastante sobre minimalismo, ele coloca bastante assim foco nisso, porque eu acho que tem tudo a ver com o nome até do livro, né? Que é A Riqueza da Vida Simples. Então, o minimalismo ele prega bastante isso. E ele desmitifica também aquela clássica, né, que o minimalismo é aquela pessoa que tem menos, não pode ter muita coisa em casa, que a casa é vazia, e não é bem assim, a gente sabe que não é, eu já escrevi sobre isso, inclusive lá no blog, vou botar o link aqui embaixo também. E aí o que ele fala sobre o minimalismo é que minimalismo é gastar com o que realmente importa, é trocar a quantidade pela qualidade, né, você ter aquilo que realmente faz sentido na sua vida. Quero terminar esse vídeo com um trechinho do final que eu acho que vai te fazer ter certeza ali, a cereja do bolo, de o porquê que eu escolhi esse livro para falar aqui num canal que fala sobre organização e produtividade. Algumas dificuldades podem ser evitadas com uma combinação de estudo, planejamento e organização pessoal. A educação nos ensina a perseguir o que é importante e está alinhado com nossos valores. A falta de educação nos leva a buscar símbolos de riqueza que nos insiram em uma sociedade estranha, da qual não esperamos nada além de aprovação. Esse é o resultado da falta de autonomia e de autoconhecimento. Riqueza é não faltar o que é importante para nós. Minimalismo é ter abundância do que mais precisamos. A dificuldade de muitos não está em ter ou não ter, mas sim em saber o que é preciso ter. E aí você sabe o que é que você precisa ter? Que tal investir em autoconhecimento, buscar mais lá dentro de você o que isso significa e então estruturar um passo a passo para você conseguir ser feliz no caminho e alcançar os seus objetivos de uma maneira leve, estruturada e trazer a rotina aí para a sua realidade de uma maneira mais produtiva, pensando no que realmente importa. É nisso que eu acredito e é por isso que eu trouxe esse livro aqui para estrear a série Biblioteca de Alice em 2020. Espero que você tenha gostado. Se você quiser ficar sabendo dos próximos vídeos, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu vou colocar aqui os links para os vídeos anteriores da Biblioteca de Alice para você olhar outros livros que talvez te interessem relacionados a esse tema. Combinado? Até a próxima!